Se os senhores olharem para a extensão florestal do Brasil, os senhores vão entender por que existe tanta gritaria lá fora a favor da Amazônia. Não é a favor do bem da Amazônia, é a favor dos bens da Amazônia. Na verdade, vejam, senhores, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha têm preocupação zero com índio. Isso é conversa fiada, isso é balela, isso é conversa para quem é mentecado, para quem tem hipóxia cerebral. A preocupação não é com o indígena, porque senão teriam preocupação com as nossas crianças morrendo de fome nas ruas, teriam preocupação com a prostituição infantil, teriam preocupação com um contingente gigantesco de irmãos nossos que não têm acesso a nada. Não é esse o problema. O problema é que, por exemplo, na região Yanomami, não na superfície, mas no subsolo, estão riquezas imensuráveis. O problema é que lá na floresta amazônica está o futuro do planeta. É de lá que sairá a cota energética que movimentará o mundo. Isso é que está escondido por trás da gritaria ecológica. Essa é a verdade cruel. O que está acontecendo neste momento é algo muito grave e que põe em risco a soberania do nosso país. Estamos vendo uma propaganda por parte da grande mídia que está dando a legitimidade para que as grandes potências mundiais façam aquilo que sempre sonharam: invadam de uma vez por todas a nossa Amazônia e roubem os nossos recursos. Sucessivos governos brasileiros sabem perfeitamente que existem restrições internacionais à soberania brasileira sobre a Amazônia. Eu vou relatar algumas frases a respeito. Veja a frase do então presidente socialista francês François Mitterrand sobre a floresta amazônica. Abre aspas. O Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia. Veja o que falou o ex-vice-presidente americano Al Gore. Abre aspas. Ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, é de todos nós. Do ex-mandatário soviético Mikhail Gorbachev. Abre aspas. O Brasil deve delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia aos organismos internacionais competentes. E do ex-primeiro-ministro inglês John Major, abre aspas também, as campanhas ecológicas internacionais que visam a limitação das soberanias nacionais sobre a região amazônica estão deixando a fase propagandística para dar início a uma fase operativa que pode definitivamente ensejar intervenções militares diretas sobre a região. Você entendeu? Representantes de países europeus como Emmanuel Macron e Angela Merkel dizem estar extremamente preocupados com a situação da Amazônia. Emmanuel Macron diz que a situação da Amazônia é grave e será discutida no grupo do G7. O curioso disso é que um assunto que diz respeito ao território brasileiro e sua soberania será discutido por um grupo do qual o Brasil não faz parte. E voltando a falar a respeito de Emmanuel Macron, nem mesmo a Globo pode esconder as gafes por trás do seu discurso sobre a Amazônia. Infelizmente chegou num nível de histeria e muitos erros. Então, infelizmente, o que a gente está vendo é uma repetição de coisas erradas, fotos antigas, dadas como atuais. É muito triste, porque é um problema seríssimo de desmatamento da Amazônia e as queimadas, mas a reação está completamente, perdeu as estribeiras. Veja, por exemplo, o tweet do presidente da França, Emmanuel Macron. Ele disse o seguinte, Notre maison brûle, a nossa casa está pegando fogo, literalmente. A Amazônia é o pulmão do nosso planeta, que produz 20% do nosso
nosso oxigênio está em chamas, é uma crise internacional, integrante do G7, vamos nos encontrar em 2 dias para falar dessa emergência. Bem, vários erros. Essa foto foi publicada em 1989 pelo jornal The Guardian. Então, o presidente francês devia checar antes de botar uma foto. Está errado. A Amazônia não é o pulmão do planeta. Isso é uma metáfora velha e errada. A Amazônia não produz 20% do nosso oxigênio. Está errado. Todo mundo nas redes sociais está repetindo esse erro constantemente. O oxigênio produzido pelas árvores na Amazônia é reciclado pela própria floresta. Então, não é a Amazônia que... assim, não vamos respirar porque a Amazônia está queimando. Não é nada disso. E agora eu te pergunto, você realmente acredita que as grandes potências europeias que são controladas pelos senhores do mundo estão realmente preocupadas com o meio ambiente? Com os nossos índios? É já esta sexta-feira que os países da União Europeia começam a viver a crédito em termos de recursos naturais, ou seja, acabam de consumir os recursos dados pela natureza durante um ano e começam a usar os dos anos seguintes, isto segundo um relatório da WWF. A Europa que criou fronteiras artificiais e, por conta disso, fez com que povos amigos entrassem em guerra, que escravizou milhões de africanos, dizimou milhões de indígenas, assassinou milhões de judeus, que viveu os últimos 2 milênios em guerras, produzindo inclusive 2 grandes guerras mundiais, e de quebra nos brindou com o comunismo, com o nazismo e o fascismo. A Europa que devastou continentes e civilizações inteiras, extinguiu milhares de espécies animais, transformou suas próprias florestas em carvão, agora mostra todo o seu cuidado com a Amazônia e quer ensinar o país que mais protegeu e protege as florestas no mundo como fazê-lo? Você realmente não consegue perceber como a grande mídia está fazendo a todos nós de palhaços com essa narrativa? Atualmente temos praticamente 90% da nossa floresta amazônica preservada. Aliás, todos os nossos 6 biomas brasileiros ainda sobrevivem. Mais de 90% da nossa energia é limpa e renovável. Emitimos menos gás carbônico que os Estados Unidos, a China, a Índia, Rússia, Coreia do Sul e a União Europeia. E esses mesmos países europeus que hoje promovem essas agendas globalistas pelo mundo, apenas no último século desmataram 9 milhões de hectares e hoje querem nos ensinar a como cuidar do meio ambiente. Eles usam o velho discurso de que a Amazônia é o pulmão do mundo, que já foi repetido tantas vezes que para muitos se tornou verdade. Mas na realidade é uma farsa. A verdade é que os nossos oceanos são o verdadeiro pulmão do mundo. Oceanos estes onde são despejados mais de 9 toneladas de lixo todos os anos. Onde estão as ONGs europeias cuidando dos mares? Estamos vendo uma narrativa que está jogando brasileiros contra brasileiros e também o mundo contra nós. É um ataque estratégico que, em qualquer cenário, deixa o Brasil de joelhos. Além das incalculáveis riquezas minerais e vegetais, com a era do petróleo chegando ao fim e a população mundial crescendo exponencialmente, a água será o próximo ouro. E, curiosamente, o Brasil possui os 2 maiores aquíferos do mundo, estando o maior deles na região da Amazônia. Em nenhum outro lugar ela é tão farta. Tirando as geleiras, 1/5 da água doce existente no mundo está na Amazônia. Parece muito, mas os rios e lagos daqui concentram só a parte visível desse tesouro. Debaixo da terra, existem lagos gigantes de água potável, chamados aquíferos. Até agora, o maior do planeta era o Guarani, que se espalha pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Mas um grupo de pesquisadores acaba de revelar que o aquífero Alter do Chão, que se estende pelo Amazonas, Pará e Amapá,
é quase 2 vezes maior. Isso representa um volume de água de 86 mil quilômetros cúbicos. Se a gente comparar com o aquífero Guarani, por exemplo, ele tem em torno de 45 mil quilômetros cúbicos. Num planeta ameaçado pelo aquecimento, o aquífero Alter do Chão é uma reserva estratégica. Daria para abastecer toda a população do mundo 300 ou 400 anos. Você consegue enxergar os aspectos da nova ordem mundial por trás de todo esse cenário? O discurso de defesa ambiental que está sendo usado contra o Brasil hoje será um dos pilares do futuro governo único, que se levantará para enganar toda a humanidade. Já é discutida na ONU, por exemplo, a pauta da superpopulação. Eles dirão em um futuro próximo que existem pessoas demais e poucos recursos, e além disso, essas pessoas estão destruindo o planeta. Estamos vendo o início da Agenda 21, que no fim culminará na redução populacional. Amigos, a verdade é que infelizmente a Amazônia já não pertence mais ao povo brasileiro já há muito tempo. O que estamos vendo é apenas um teatro que visa fortalecer ainda mais a narrativa dos globalistas e também dar início a certas agendas que serão cumpridas dentro de um futuro próximo, como a Agenda 21, por exemplo. Se você gostou, deixe o seu like e também compartilhe essa notícia para que chegue a mais pessoas. E também se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. O canal Matrix Mundial agradece a sua presença. Fiquem todos com Deus.